Olá, bem-vindos a mais uma análise focada em legislação para concursos aqui no nosso espaço. Olá! Hoje o documento em pauta é, olha, nada menos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa DUD. Um documento importantíssimo, sem dúvida. E para quem está acompanhando a gente, talvez seja uma boa ideia pegar aquele material esquematizado da legislação, sabe, se tiver à mão. Sim, ajuda a visualizar. Facilita para a gente ver a estrutura enquanto conversa. Nossa missão aqui é desbravar os fundamentos, né, e os pontos mais cobrados da DUD em provas. E um pouco além da leitura seca do texto. Isso mesmo. E tudo começa, bom, como não podia deixar de ser, pelo preâmbulo. Ele não tá ali só de enfeite, né? De jeito nenhum. Parece que ele carrega todo o peso filosófico da declaração. Fala em dignidade inerente, direitos iguais, inalienáveis como base da liberdade, justiça, paz. Exatamente. Menciona a superação de atos bárbaros, é quase um manifesto, né? É a alma da DUDH, pode-se dizer. O preâmbulo estabelece a visão de mundo que inspira todos os artigos que vêm depois. Ah, então não é só uma introdução formal. Não. Ele define os porquês, os objetivos maiores, quando ele fala da fé nos direitos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos, ele está fincando os pilares éticos, entende? Entendi. E, muito importante, ele já aponta o compromisso dos Estados-membros em promover o respeito universal a esses direitos em cooperação com a ONU. Certo. Para fins de interpretação, e até para questões discursivas de concurso, sabe? Entender o espírito do preâmbulo é fundamental. E ele termina definindo a DUDH como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Interessante essa ideia de ideal comum, não só uma lei fria, né? Exato. É uma meta, uma aspiração. E menciona o papel do ensino, da educação na promoção desses direitos. Ok, então, com essa base filosófica estabelecida, como é que a declaração se organiza? Tipo, a estrutura dela? Bom, a DUDH tem 30 artigos. Embora o texto mesmo não faça essa divisão explícita, a doutrina e muitos materiais de estudo para concurso costumam organizar os direitos em dimensões ou gerações. Facilita a compreensão. Ah, as famosas dimensões de direitos. E qual a importância prática dessa divisão em dimensões para quem está estudando? É só para organizar na cabeça? Olha, vai um pouco além da organização. Ajuda a entender a natureza das obrigações do Estado, sabe? Como assim? Os direitos de primeira dimensão, tipo vida, liberdade de expressão, voto, geralmente exigem uma abstenção do Estado. Ele não deve interferir indevidamente. Certo, não fazer. Exato. Já os direitos de segunda dimensão, como trabalho, saúde, educação, muitas vezes exigem uma atuação positiva do Estado, um fazer, uma prestação. Ah, entendi. O Estado tem que agir para garantir. Isso. E isso impacta como se cobra a efetividade desses direitos. É um conceito-chave em direito constitucional, direitos humanos, muito explorado em provas. Entendido. Faz todo sentido. Então vamos mergulhar na primeira dimensão, os direitos civis e políticos. Artigo 1º já chega com tudo, né? Sim, ele é a base. Nos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Parece até um eco da Revolução Francesa, mas com alcance universal. Precisamente. O artigo 1º é o fundamento sobre o qual tudo se constrói. E o artigo 2º, logo em seguida, reforça essa universalidade e a não discriminação. Ele é bem categórico. É verdade. Diz que os direitos valem para todos, sem distinção de qualquer espécie. E lista várias: raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Uma lista bem ampla. E o que é fascinante aqui é a parte final. A não discriminação vale também independentemente do estatuto político, jurídico ou internacional do país ou território a que a pessoa pertença. Ah, isso é importante. Muito. Ou seja, não importa se o território é independente, tutelado, não autônomo, a pessoa humana tem seus direitos ali.
Ponto. Essa abrangência da não discriminação é realmente poderosa. Seguindo, a gente entra num bloco que parece proteger a própria existência e integridade da pessoa, né? Exatamente. O núcleo duro da proteção. Artigo 3. Direito à vida, liberdade e segurança pessoal. E os artigos 4º e 5 são muito fortes. Proibição total de escravidão, servidão, tráfico de escravos. Sim, E proibição de tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Imagino que esses sejam pontos, assim, sempre cobrados, né? sem dúvida. E note a formulação, é incisiva. Ninguém será mantido em escravidão, artigo 4º. Ninguém será submetido à tortura, artigo 5º. Direto ao ponto. São considerados direitos absolutos, inderrogáveis, mesmo em situações de emergência. São o coração da proteção da dignidade humana. Certo. Aí, em seguida, a declaração passa para as garantias perante a lei. O artigo 6º garante o direito de ser reconhecido como pessoa jurídica em toda parte. O artigo 7º estabelece a igualdade perante a lei e o direito à igual proteção contra qualquer discriminação. E o artigo 8º traz o direito a remédio efetivo perante os tribunais nacionais competentes. Remédio efetivo. O que isso significa na prática? É só o direito de ir à justiça ou tem mais coisa aí? Tem mais coisa. Significa mais do que só ter acesso formal aos tribunais, sabe? É preciso que exista um mecanismo capaz de produzir um resultado concreto. Uma solução real, prática, para a violação do direito fundamental. Se a justiça é, sei lá, inacessível, demorada demais ou ineficaz, esse direito não está sendo cumprido de verdade. Entendi. É a efetividade mesmo. Exato. É um conceito importante para a gente avaliar o sistema de justiça de um país. Faz sentido. E aí, chegamos num trecho que é, tipo, o coração do direito processual penal para muitos concurseiros. Artigos 9º, 10º e 11. Com certeza. Muita atenção aqui. Proibição de prisão, detenção ou exílio arbitrários, artigo 9º. Direito a uma audiência justa e pública por tribunal independente e imparcial, artigo 10º. O devido processo legal. E o artigo 11, que é um pacotão. Presunção de inocência, garantias de defesa e o princípio da legalidade e retroatividade da lei penal mais gravosa. Uau! Aqui os detalhes são cruciais, imagino. Detalhes cruciais mesmo. O artigo 9 introduz essa palavra-chave arbitrariamente, que a gente vai ver de novo. A privação de liberdade pode ocorrer, claro, mas dentro das regras, nunca por capricho, sem fundamento legal. Certo, não pode ser do nada. Exato. O artigo 10º garante o devido processo legal em sentido amplo. E o 11, como você disse, é denso. Primeiro, a presunção de inocência. O ônus da prova é da acusação. A dúvida favorece o réu. Segundo, direito a todas as garantias de defesa em julgamento público. Terceiro, o princípio da legalidade estrita em matéria penal. Nullum crimen nulla poena sine lege prévia. Ninguém pode ser condenado por ato que não era crime quando praticado. A famosa anterioridade da lei penal. Isso. E nem receber pena mais severa que a aplicável na época. Admite-se, claro, a retroatividade da lei penal se for mais benéfica. Entendi. São pilares contra o arbítrio do Estado no poder de punir. Essencial. Essa palavra arbitrariamente parece ser um ponto de atenção mesmo, então. A gente vai encontrar ela mais vezes. Sim, ela reaparece. No artigo 12, protegendo contra interferências arbitrárias na vida privada, família, lar, correspondência e contra ataques à honra e reputação. Ah, na privacidade também. Exato. E também no artigo 15, sobre o direito à nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado dela. E no artigo 17, sobre o direito à propriedade, que não pode ser arbitrariamente privada. Ok. A ideia é sempre a mesma. O Estado pode até interferir ou limitar direitos em certas situações, previstas em lei, justificadas, mas nunca de forma ilegal, desproporcional ou sem um motivo legítimo. Entendido. O arbitrário é o ilegal, o sem justificativa plausível. Basicamente isso. Voltando à sequência, depois das garantias processuais e da proteção da privacidade, temos as liberdades de movimento e refúgio. Artigo 13, liberdade de locomoção e residência dentro do país e o direito de sair e retornar ao próprio país. Direito de ir e vir, né? E de voltar para casa?
Isso. E o artigo 14 sobre o direito de procurar e gozar asilo em outros países em caso de perseguição. Esse direito a asilo tem exceções, certo? Não é para todo mundo. Exatamente. O parágrafo 2º do artigo 14 é uma ressalva importante para provas. O direito de asilo não pode ser invocado se a perseguição for, e aqui cito, legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ah, então não é um escudo para criminoso comum. Não, nem para quem atenta contra a própria ordem internacional que garante os direitos. E como você mencionou, o artigo 15 garante o direito a uma nacionalidade, que é essencial para o exercício de vários outros direitos. Depois, a do DH entra na esfera das relações familiares e da propriedade. Artigo 16. Direito de casar e fundar família, com igualdade entre cônjuges e livre consentimento e proteção da família. Sim, e o artigo 16 também merece destaque por afirmar a igualdade de direitos no casamento, durante e na dissolução, e a exigência do livre e pleno consentimento dos noivos, combatendo casamentos forçados. Muito importante mesmo. E o artigo 17, direito à propriedade, individual ou coletiva, e a proibição da privação arbitrária. De novo o termo. Exato. E chegamos nas liberdades de pensamento, expressão e associação. Fundamentais para a democracia, né? Totalmente. Artigo 18. Liberdade de pensamento, consciência e religião, incluindo mudar e manifestar. Artigo 19. Liberdade de opinião e expressão, de buscar, receber e transmitir informações e ideias, sem consideração de fronteiras. Isso é forte. Muito forte. O artigo 19 é notável por essa amplitude, consagrando um fluxo livre de informações que transcende fronteiras nacionais. Pensa isso em 1948, muito antes da internet. Verdade. Bem visionário. A fazer parte de uma associação. Não é só a liberdade de entrar numa associação, mas também de não entrar. Exatamente. Garante a liberdade positiva de se associar, mas também a negativa, de não ser compelido a isso. Cai bastante. Boa dica. E fechando essa primeira dimensão, o artigo 21 trata dos direitos políticos. Participar do governo diretamente ou por representantes, acesso igualitário ao serviço público e a vontade do povo como base do governo. Expressa em eleições periódicas, legítimas por sufrágio universal e voto secreto. Isso estabelece a base democrática. Exatamente. O artigo 21 encerra esse ciclo dos direitos civis e políticos, mais focados na liberdade individual e na participação na vida pública. Certo. Ufa, cobrimos bastante terreno na primeira dimensão. Agora, o material esquematizado aponta para a segunda dimensão, começando com o artigo 22. Ele parece marcar uma virada, né? Fala em segurança social, direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à dignidade. Como a gente entende essa transição? O artigo 22 é um artigo portal, fundamental para entender a segunda metade da declaração. Ele reconhece que a dignidade humana, lá do artigo 1º, não depende só de liberdades civis e políticas. Certo. Não basta ser livre se não tiver o que comer, por exemplo. Exato. Depende também de condições materiais e sociais para uma vida digna. Ele introduz o direito à segurança social e à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, os DESC. E aqui vem um ponto crucial, muito explorado em provas. Ele diz que essa realização deve se dar pelo esforço nacional e pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada estado. Ah, essa parte dos recursos de cada estado é a chave para tal realização progressiva que você mencionou antes. Exatamente essa. Diferente de muitos direitos civis e políticos que exigem uma implementação mais imediata, tipo proibir a tortura. Que tem que ser para já. Isso. A plena realização de direitos como saúde, educação, moradia para todo mundo depende de recursos, de políticas públicas, de desenvolvimento. Por isso se fala em realização progressiva. Entendi. O Estado tem que ir fazendo na medida do possível. É a obrigação de tomar medidas,
usar o máximo dos recursos disponíveis para alcançar progressivamente a plena efetividade desses direitos, sem retrocessos injustificados. Mas não se espera, realisticamente, que todos esses direitos sejam garantidos integral e imediatamente a todos, em qualquer país, da mesma forma. Entendi. Isso diferencia bastante a natureza desses direitos em relação aos da primeira dimensão. Vamos então aos direitos específicos dessa segunda dimensão. Artigo 23º. Direito ao trabalho, livre escolha, condições justas, proteção contra desemprego, igual remuneração por igual trabalho, remuneração digna e direito a sindicatos. Nossa, um artigo bem denso sobre o mundo do trabalho. Sim, e com pontos que caem direto. A garantia de igual remuneração por igual trabalho, sem discriminação, é um clássico. Imagino. Tem a obrigação de tomar medidas, usar o máximo dos recursos disponíveis para alcançar progressivamente a plena efetividade desses direitos, sem retrocessos injustificados. Mas não se espera realisticamente que todos esses direitos sejam garantidos integral e imediatamente a todos, em qualquer país, da mesma forma. Entendi. Isso diferencia bastante a natureza desses direitos em relação aos da primeira dimensão. Vamos, então, aos direitos específicos dessa segunda dimensão. Artigo 23º, direito ao trabalho, livre escolha, condições justas, proteção contra o desemprego, igual remuneração por igual trabalho, remuneração digna e direito a sindicatos. Nossa, um artigo bem denso sobre o mundo do trabalho. Sim, e com pontos que caem direto. A garantia de igual remuneração por igual trabalho, sem discriminação, é um clássico. Imagino. O direito de organizar sindicatos e a eles aderir também é central. E a ideia de uma remuneração que assegure uma existência compatível com a dignidade humana, complementada se necessário, mostra a conexão com a Seguridade Social lá do artigo 22. Faz sentido. E o artigo 24º complementa, reconhecendo o direito a repouso e lazer, limitação razoável de horas de trabalho e férias remuneradas. O trabalho não é tudo, afinal. Um contraponto importante.
Reconhece a pessoa para além da sua força de trabalho. É o direito ao descanso, né? Essencial. Depois o artigo 25, que parece ser um pilar da Seguridade Social. Direito a um padrão de vida adequado, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais. Um direito guarda-chuva, né? Sim, e segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, e menciona proteção especial à maternidade e infância. Uau, é muito abrangente. Extremamente abrangente e fundamental. Ele estabelece a base para os sistemas de bem-estar social que muitos países desenvolveram. Certo. E um detalhe importante no parágrafo 2º é a afirmação de que todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Ah, isso é muito relevante. Foi um passo enorme contra a discriminação de filhos fora do casamento, algo super comum na época. Garante igualdade desde o início. Realmente. E o artigo 26, sobre o direito à instrução, à educação. Aqui também tem muitos detalhes que parecem material de prova, né? Com certeza. Muita atenção aos detalhes aqui. Gratuita nos graus elementares e fundamentais, elementar obrigatória, técnico profissional acessível, superior baseada no mérito e a prioridade dos pais na escolha do gênero de instrução. É isso. Exatamente. Os pontos a observar são: primeiro, gratuidade garantida nos níveis elementar e fundamental, não em todos. Ok. Segundo, obrigatoriedade apenas no nível elementar. Só o elementar é obrigatório. Isso. Terceiro, ensino técnico profissional deve ser acessível a todos, generalizado, enquanto o superior é baseado no mérito. Certo, não é para todo mundo automaticamente. Exato. Quarto, a educação deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade e o respeito aos direitos humanos. E quinto, o direito de escolha dos pais quanto ao tipo de educação, religiosa, filosófica, etc., a ser dada aos filhos. Muitos detalhes importantes aí, cada um pode ser uma questão. Exatamente. É um artigo que costuma ser bem explorado em provas. E fechando essa dimensão, o artigo 27º traz o direito de participar da vida cultural, fruir as artes, participar do progresso científico e o direito à proteção dos interesses morais e materiais das produções científicas, literárias ou artísticas, o direito autoral como um direito humano, né? Isso, reconhecendo a dimensão cultural e intelectual da pessoa humana e a importância de proteger os criadores. É um direito duplo, de acesso à cultura e de proteção da criação. Bem completo. Cobrimos, então, as duas grandes dimensões. Mas a DUDH não termina aí. Temos os artigos 28, 29 e 30. O 28 parece olhar para o quadro geral. Direito a uma ordem social e internacional onde os direitos da declaração possam ser plenamente realizados. Isso soa um pouco abstrato. Qual a implicação disso? Ele conecta a realização dos direitos individuais a um contexto estrutural. Não adianta proclamar direitos se a sociedade e a ordem internacional não forem organizadas de forma a permitir que eles se concretizem, entende? É um chamado à construção de sistemas sociais internacionais justos, pacíficos, onde os direitos humanos possam florescer. Reconhece que os direitos não existem no vácuo, precisam de um ambiente favorável. Faz sentido. E o artigo 29 introduz algo diferente. Deveres. Fala em deveres para com a comunidade e estabelece limites aos direitos. Isso é crucial, imagino, porque nenhum direito é absoluto, exceto talvez aqueles do artigo 4 e 5 que a gente falou. Exato. Tirando a proibição de escravidão e tortura, os demais podem sofrer limitações. E como a DUDH trata essas limitações? Quais são as regras? O artigo 29 é fundamental para entender o equilíbrio do sistema. Primeiro, ele afirma que o indivíduo tem deveres para com a comunidade, pois é nela que o livre desenvolvimento da personalidade é possível. Não somos ilhas. Certo, direitos e deveres andando juntos. Isso. Segundo, ele estabelece critérios rigorosos para qualquer limitação aos direitos. Preste atenção. A. Devem ser estabelecidas exclusivamente pela lei. Nada de restrição por decreto, por exemplo. Ok, só por lei. B. Devem ter como único fim assegurar o reconhecimento e respeito dos direitos e liberdade dos outros. E C. Devem satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.
Critérios bem definidos. Sim. Ou seja, qualquer restrição precisa ser legal, ter um propósito legítimo e ser necessária e proporcional dentro de uma democracia. Não pode ser arbitrária, lembra? Lembro, a palavra-chave voltando. Os das Nações Unidas. Um limite geral é importante. Essa parte das limitações é um terreno fértil para questões complexas em provas, imagino. Conflitos entre direitos versus interesse coletivo. Com certeza. Entender os critérios do artigo 29 é chave para analisar esses cenários. E para fechar, temos o artigo 30. Ele funciona como uma cláusula de salvaguarda. Uma proteção extra. Exato. Ele diz que nada na declaração pode ser interpretado de forma a permitir que qualquer Estado, grupo ou pessoa faça algo para destruir os direitos e liberdades nela estabelecidos. Ah, então é uma espécie de vacina contra o mau uso da própria declaração. Para ninguém distorcer o texto para justificar violações. Exatamente essa a ideia. Impede que a DUD seja distorcida ou instrumentalizada para justificar a violação dos próprios direitos que ela consagra. É um mecanismo de autoproteção do sistema. Fecha o ciclo. Ufa! Realmente passamos por toda a estrutura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vimos a força do preâmbulo, a organização nas dimensões de direitos civis políticos e econômicos sociais culturais. Com suas lógicas distintas de exigibilidade, né? A questão da progressividade. Isso. E damos atenção especial aos artigos e detalhes que costumam aparecer em concursos. Foi uma análise densa, mas muito importante. Sem dúvida. E o importante é perceber a interconexão entre todos esses direitos. Não existe uma hierarquia formal entre as dimensões. A dignidade humana depende tanto das liberdades quanto das condições sociais. Tudo está ligado. Exato. Compreender a lógica interna da DUDH, seus princípios fundamentais como dignidade, igualdade, liberdade, não discriminação, universalidade. Isso é mais valioso do que simplesmente decorar artigos soltos. Concordo. E mesmo não sendo um tratado vinculante por si só, né, como um tratado formal, a DUDH inspirou inúmeras constituições, tratados internacionais. Seus princípios são considerados hoje parte do direito internacional consuetudinário, o costume internacional. Tem uma força enorme. Fica claro que, apesar de ser um documento lá de 1948, a DUDH continua extremamente relevante e desafiadora para os nossos tempos. Com certeza. Refletir sobre como esses ideais, que nasceram das cinzas da Segunda Guerra Mundial, se aplicam ou deveriam se aplicar na nossa realidade complexa de hoje, é um exercício constante e necessário. Não só para quem presta concurso, né? Mas para todo mundo. Verdade. E, para quem está na jornada dos estudos, a gente sabe que a letra da lei e seus detalhes fazem toda a diferença na hora da prova. Fazem mesmo. Para ajudar a fixar as nuances, as palavras-chave como arbitrariamente, as exceções, as pegadinhas que a gente discutiu aqui, fica a nossa sugestão. Para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki. Uma ótima ferramenta. E com isso, encerramos nossa análise aprofundada da DUD. Esperamos que tenha sido útil. Esperamos que sim. Até a próxima! Até a próxima.